pessoal, como é que vocês estão? Oh, coisa boa! Mais um episódio do podcast Mundo Empresarial começando agora. E tem muito conteúdo interessante para você acompanhar com a gente, né? Não só hoje, obviamente, mas eu já agradeço os mais de 130 mil inscritos no nosso canal. É muita gente realmente acompanhando todo esse conteúdo de empreendedorismo, né? Muitas histórias inspiradoras, trajetórias de sucesso. E você, inclusive, se quiser participar aqui do nosso podcast, é só entrar em contato com a nossa produção, que está aparecendo aqui para você. Muito obrigada se você já é inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Aproveita, porque tem episódio do podcast Mundo Empresarial sempre às segundas, às quartas e às sextas-feiras, às 8 e 8 da noite. A gente sempre tem esse encontro aqui no canal do YouTube, certo? E também tem as reportagens do programa Mundo Empresarial, que você já deve conhecer. Eu espero que sim, né? Então, todas as trajetórias de todos os empreendedores que já passaram com a gente estão aqui no nosso canal também para você conhecer um pouco mais. E o nosso programa vai ao ar todos os domingos pela Rede TV para todo o Brasil, também da VTV SBT e na TV Cultura Paulista. Então você não pode perder, certo? Tem muitos canais aí para você acompanhar com a gente. Tem Spotify, tem muitos canais para você realmente acompanhar todos os nossos produtos aqui, todos os nossos conteúdos, né? Que tem muita coisa importante também. E a gente começa o podcast de hoje com um sabor especial, graças a quem? O nosso patrocinador, Croissant e Companhia. Olha, gente, que coisa mais linda, gente. Fala sério, eles são demais, né? São referência em salgados e doces, tá? Deliciosos e práticos. Então, se você busca qualidade e sabor, então você precisa conhecer os produtos da Croissant e Companhia. Gente, são mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com essa infinidade de opções em salgados e doces, para você escolher. Desde os clássicos croissants, que carregam o nome da empresa, e tem coxinhas, salgados integrais para quem está naquela dieta, e até mini churros, que são deliciosamente deliciosos. Todos congelados e prontos para sua conveniência. Preparo simples e rápido. É só aquecer e saborear. Então, procure pela loja de fábrica mais próxima de você ou conheça mais acessando o site que está aparecendo aqui na tela. Saiba como levar essa experiência maravilhosa para o seu evento, para a sua família, para os seus amigos ou até, quem sabe, se tornar um empreendedor. Pode se tornar um revendedor da Croissant e Companhia. Muito obrigada por apoiar aqui o Mundo Empresarial. Croissant e Companhia, o salgado genial. E hoje, gente, aqui no nosso podcast, a gente recebe uma família fantástica, que é o verdadeiro exemplo de empreendedorismo e união. Diretamente do grupo Sou Exponencial, recebemos o seu fundador e CEO, Richard Maciel, e também seus filhos, Nicolas Maciel, que é o sócio da marca de moda Unique Trait, e o Gustavo Maciel, engenheiro civil e sócio da Luz Construção e Engenharia. Queridos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso episódio do podcast Mundo Empresarial. Tô super empolgada para conhecer um pouco mais da trajetória de vocês. Perfeito, Laís. Foi um prazer enorme vir para cá, para poder bater esse papo, principalmente com os meus filhos. Então imagina, né, a emoção, a forma realmente de trazer e falar para muitas pessoas como que funciona isso. Como que é trabalhar com a família, como que é trabalhar com seus filhos todos os dias e principalmente atrás de um propósito muito maior. Vai ser um prazer. Certeza. E vocês fizeram boa viagem? Vocês são de São Paulo, capital, né? São Paulo, capital. Né? E aí, como que... Vocês já conheciam aqui a cidade de Itu? Já vieram para cá? Conhecíamos. Na verdade, meu pai teve negócios aqui em Itu, teve transportador aqui, tem uns parentes aqui também. Ah, que Enfim, legal! Eu conheço a cidade há muitos anos para cá, mais de 20 anos. Então, essa história de empreendedorismo já está na família, já está no sangue, na veia já há um tempo? Já. Meu pai sempre gostou muito de construção. Depois ele partiu para a parte... Partiu para a parte ótima. Foi para a parte também de... Tá certo. Partiu para a parte ótima. Foi para a parte também de transportes e disso depois trabalhou muito tempo em indústria também, mas a gente tem na família algumas pessoas que empreendem. Muito legal. Eu tô super curiosa, então, para entender como que você começou essa trajetória toda, né? Porque seus filhos estão aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais desse nicho específico que vocês trabalham, né? Porque é um grupo, certo? O Grupo Sou. E dentro desse grupo, assim, quais são as empresas que vocês têm? Quais são os nichos que vocês atendem? Quais são os negócios que vocês hoje... quais são os braços aí do grupo? Para falar disso, a gente tem que começar pela parte de treinamento, porque a minha área é treinamento corporativo. Então, palestras, treinamentos, isso há mais de 30 anos. Comecei com 18 anos fazendo isso. E
o que levou a entender vários negócios foi o treinamento. Então, consultorias, empresas, conhecendo muitos negócios diferentes. E eu sempre gostei de empreender. Então, por exemplo, aos 19 anos, eu montei uma padaria. Não acredito. E fazendo treinamento. Né? Padaria. Tá aí um nicho que eu sou suspeita pra falar. Eu adoro hoje em dia comer pão. Meu Deus do céu. Eu falo que eu teria 3 negócios na minha vida que acabariam comigo. Padaria, sorveteria e papelaria. Uau. Meu Deus do céu. Acho que sorveteria que eu digo hoje, acho que mais pra uma gelateria, né? Boa. Não é? Fala sério, que coisa boa. Então, e a padaria, mas eu descobri uma coisa, 2 coisas interessantes. Eu fiz mecânica de autos quando eu tinha 12 para 13 anos de idade no Senai. Tá. E eu descobri uma coisa. Eu achei que eu gostava de mexer no carro. Eu entendi que eu gosto de andar no carro. Tem uma diferença imensa isso. Eu imagino. A padaria é a mesma coisa. Eu entrei no ramo da padaria junto com meu pai, na época. E aí começamos, já ministrava treinamento. Começamos a fazer isso. E eu percebi também que eu adoro comer pão. Ter padaria eu não gosto muito. Ai. Porque assim, eu acho que é um ramo de negócio muito bonito, né? Eu acho que é uma profissão fantástica, né? Mas, de fato, você tem que estar ali muito engajado no negócio. Porque que horas que você acorda para conseguir atender os clientes com maestria, né? Porque não adianta você fazer mais do mesmo. Você tem que ter um diferencial ali, né? Eu bato palmas para se destacar. Realmente. Eu bato palmas para quem realmente tem nesse ramo. Eu adoro o ramo também, eu adoro a alimentação. Mas, brincadeiras à parte, é isso. Eu percebi que a dedicação, o tempo, não casava com aquilo que eu fazia. Então, falando do grupo agora, vários negócios que eu passei na minha vida... Vários negócios que eu fui entender, fazer treinamento, consultoria, mentoria. Eu comecei a entender de moda, comecei a entender de construção, comecei a entender de tecnologia. Então, tudo isso foi me abrindo portas para lá na frente colocar em outros potes ali o nosso negócio. Distribuir aí os ovos, né? Exato. Todos em cestas diferentes a gente fala. E todos os especialistas falam isso, né? Então, você quer realmente crescer? Distribua. Né, em outros potes. E eu fui entender, fui fazer várias imersões, fui entender sobre negócios, sobre outros negócios, e aí sim a gente foi abrir. Hoje são 7 empresas, onde trabalha com tecnologia, uma delas que é 8 Estações, que é uma plataforma de educação. A Soul Treinamentos, que é Soul com alma. Tem uma Soul aí que é sem alma, nós é com alma. Soul Treinamentos, que trabalha treinamento corporativo das grandes empresas. Exemplo, o maior programa de liderança do país é nosso, com o Atacadão. Treinamos pessoas no Brasil inteiro. São pessoas ali, mais de 5 mil pessoas treinadas por mês. Caramba! É muita gente. É muita gente. É muita gente. Então, Soul Treinamentos é isso. Tem a parte da Unique Trade, que é com o meu filho de 17 anos, que vai falar um pouquinho mais, que é moda. Temos a Luz Engenharia e Construções, que é com o meu filho mais velho, que é o Gustavo. E temos também o Indomáveis Filmes, que é a parte de produtora. Temos Mente Indomável, que é o podcast de vocês, que é muito legal. E temos também a parte de Mente Indomável Mentoria. Então, Mente Indomável Mentoria é autoconhecimento, comportamento, negócios e mentalidade e evolução espiritual. Muito legal. Então, é uma empresa completa, né? Assim, que atende realmente os nichos necessários aí para um grande negócio. Muito legal. E tem a Ponto Único, que é a saúde estética. Que legal. Exemplo, aqui ó, aquela câmera. Você acha que isso aqui é cabelo? Perdi há 20 anos já. Não é. Isso aqui é uma nanopigmentação capilar que nós fazemos lá no nosso consultório. Então, para barba e também dá o efeito raspado. Vários artistas fizeram. Eu falo Luan Santana, Léo Santana, o rei Roberto Carlos fez densidade capilar. Mulheres fazem quando começa a perder cabelo. Roberto Carlos fez com vocês ali? Roberto Carlos fez. Não acredito. São tantas emoções. Então, Léo Santana. Não, é que, gente, desculpa, né? Roberto Carlos tem que estar onde? Isso aí. Então, nós temos ali um grupo de profissionais, né? E quem fez foi o Rafael Hadrich, e ele foi lá e fez esse procedimento. Então, assim, nós temos hoje um nicho muito grande de negócios. Muito interessante. Agora, antes da gente falar especificamente de cada empresa, né? A gente abordar essa temática dos insights e tudo mais, como que foi para você, assim? Você sempre quis empreender, Richard? Sempre quis. É interessante isso que você me perguntou. Eu lembro de uma cena que o meu pai, por mais que ele empreendia, ele quebrou. Quando era o São José dos Campos, ele quebrou a construtora, não deu certo, por diversos fatores, e ele voltou para a indústria, voltou a trabalhar na GM. E a nossa situação, que era muito boa, ela se tornou, de repente, muito complicada. E a gente voltou para São Paulo, enfim.
E aí, naquele momento, eu lembro na casa que eu morava, eu não tinha, assim, de avião naquela época, nada disso. Eu via avião passando. E eu olhava e falava, um dia eu vou andar muito nesse negócio. Muito. E eu percebi que para isso, quando eu comecei a crescer, um principal que ia me levar para onde eu queria era ter negócios, era ter uma empresa. Então eu trabalhei na GM, fui muito jovem aí, bem precoce, trabalhei, ganhei um bom dinheiro mesmo muito jovem, mas eu não me identificava. Eu já era assim mensalista, que chamava dentro de uma grande companhia, eu jogava mais que meu pai dentro da empresa, só que eu olhava para as pessoas e eu olhava assim, não quero terminar minha vida dessa forma. Eu não quero trabalhar no escritório e fazer todo dia esse roteirinho de chegar, trabalhar e ir embora. Você não se via nessa rotina, não né? Não me via. E aquilo começou a me incomodar. Daí chegou um ponto que eu falei, eu vou sair. Você imagina, eu ganhava muito bem, com 19 anos. Meu pai orgulhoso, nossa, meu filho, tá indo gravado dentro de uma empresa. Só que eu olhei aquilo um dia, levantei e falei, eu tô indo embora. Aí eu cheguei em casa, meu pai quase infartou. Porque ele falou, como assim? Eu imagino. Como assim indo embora? Ainda mais naquela época, né? Que os pais sempre, assim... Foi 96. Sempre desejam uma estabilidade, sim, né? Eu ainda... Você vê, eu nasci em 91. E aí, na época que eu fui escolher a minha profissão, né? Ah, você tem que prestar um concurso público e tal. Já tinha muito ainda dessa mentalidade, né? O empreendedorismo... a gente já mora em um país onde não é incentivado pela cultura, né, do nosso país. Então, imagina naquela época ainda o que você enfrentou. E era uma transição de 80 para 90. Exato. Então, 70, 80 e 90, no início de 90, as pessoas buscavam estabilidade. Meu pai estava há 20 anos na empresa. Construir carreira na empresa, construir carreira, né? Crescer na empresa. Então, eram poucos empreendedores, até porque o país não tinha ali um incentivo para isso. Inflação muito alta, não tinha uma moeda forte, tinha uma série de questões. Mas era um país muito próspero, mesmo com todas essas questões. E aí, então eu saí dessa empresa, fui ali, e aí o pessoal, foi fazer o quê então? Esse foi o detalhe. E aí? Eu não sabia o que ia fazer. Eu não sabia pra você, eu vou fazer isso. Eu não tinha essa convicção. A única certeza que você tinha é que você não queria mais aquilo. Eu não queria estar lá. E aí, quando eu olhei, falei assim, aí minha irmã trabalhava numa loja de computador, nunca tinha vendido nada na vida. Falou, ó, tem uma loja aqui para trabalhar no shopping. Eu fui. Para ganhar, assim, infimamente aquilo que eu ganhava, quase nada para o que eu ganhava. Fui, fiz o trabalho, me tornei gerente em 6 meses. Comecei a vender, o cara que mais vendeu na rede, vendi muito. Naquela época um computador custava muito caro. Então um computador era 30, 20, 15, 18 e ninguém tinha vendido um computador naquela época. Eu vendi todos que tinha na loja. E aí eu virei gerente e automaticamente comecei a entender que é isso que eu quero. Tem que aprender a vender. E eu comecei a entender de negócio cada vez mais. E aí sim, comecei a expandir para treinamento corporativo. E aí foram abrindo aí todas as janelas. Você sempre teve facilidade com... assim, habilidade de lidar com pessoas? Zero. Ou foi algo que você foi desenvolvendo e você foi buscando conhecimento para se tornar essa pessoa hoje que direciona, né, pessoas? Porque é um trabalho, envolve uma responsabilidade muito grande o que você faz, né? Muito. E assim, é interessante esse ponto também. Eu tenho que voltar um pouquinho também. É muita história, né? Mas assim, quando eu era criança, eu dormia na sala de aula. Eu era tão quieto. Meu Deus, eu não consigo imaginar isso. Eu era tão quieto. Minha mãe ia na reunião, falava, e aí, as notas estão boas, mas assim, ele não fala, tá? Eu, pra falar, até 2, 3 anos eu não falava muito, nem direito. Até os 14 anos de idade, as pessoas, minha mãe achava, se minha mãe estivesse aqui, estiver me ouvindo, ela falava assim, meu filho não vai namorar, meu filho não vai dirigir, porque ele é muito quieto, ele é muito tímido. E aí, aos 14 anos... as pessoas olharam e fizeram assim, na minha sala, estudou todo mundo junto por muitos anos, e tinha que fazer uma escolha. Quem que é a pessoa que vai ser o orador? E aí as pessoas me escolheram para fazer isso. E esse foi o ponto. Quando essa foi a virada de chave? Foi a virada de chave. E aí quando me escolheram, eu tinha 15 anos, quando me escolheram, eu olhei e fiz assim, eu sempre fui também muito de não querer errar. Não queria ser criticado, tinha esse negócio comigo. Exposto. Sem ser exposto da maneira errada, exato, né? E não ser criticado ali, então eu tinha medo disso, ser criticado, E aí eu peguei e falei, não, eu vou me dedicar. Então, eu estudei tanto para para ser orador, que quando chegou no dia da formatura, minha mãe ficou com medo, meu pai, falou, imagina, ele vai passar mal lá. Ele vai passar mal, ele vai desmaiar lá em cima. E aí,
Eu fico imaginando a cena. Imagina, né? Eu não falava nada, eu não abria a boca, eu só ria. E assim, alguém que eu conheço quando era mais novo. E aí eu subi, né? E olha que interessante, todos os professores liam assim as coisas e tal. Normal, você tem no púlpito, você lê. E eu fiquei tão concentrado que eu subi, eu falei durante 30 minutos, era 20, eu falei durante 30 minutos. Eu não lembro o que eu falei, tá? Mas eu falei. E eu não li nada, eu fui falando. Ao final, foi tão emocionante, eles disseram que foi. Pela reação das pessoas, né? Que eles levantaram, muita gente me conhecia na escola, todo mundo levantou e bateu palma de pé. E eu falei, rapaz, é isso. E eu comecei a trabalhar então em cima disso. Então, esse é um ponto importante, quem tá ouvindo, porque as pessoas acham que você tem que, desde criança, já ter um talento, um dom. Você desenvolve as coisas. E tem algo maior que rege minha vida, que eu quase joguei bola também, enfim. Mas quando você tem um caminho, você vai de alguma forma ser levado para esse caminho. Por mais que você tente fazer outra coisa, você vai ser levado por esse caminho. E assim foi, começou minha carreira, comecei a estudar muito, e aí comecei a me dedicar, me aprofundar. E hoje, né, falo com milhares de pessoas. Como é que, então, foi para você construir todo esse patrimônio que vocês têm hoje? E como que é a sensação de você poder hoje trabalhar com os seus filhos? Porque eles foram inseridos nesse meio do empreendedorismo, né? Você deu start aí nessa trajetória sua, especificamente, porque isso já está na sua veia, né? Há um tempo, seu pai já vem empreendendo e tudo mais. E como que é para você hoje ter a sua família ali trabalhando com você? Seus filhos seguindo esses passos, né, do empreendedorismo, jovens, inclusive, mas sem esse medo, né, sem esse receio, enfim. Olha, o principal, eu sempre quis minha família próxima. Então, eu sempre quis ali que eu tinha um propósito maior realmente de unir cada vez mais a família, de conseguir fazer algo que a gente pudesse, principalmente, crescer juntos. Porque eu vi meu pai trabalhando demais. Eu não consegui. Meu pai trabalhava numa empresa que era 6x2. Então, Natal, Ano Novo, ele não estava em casa. Então, eu não tive a relação, quando jovem, que eu gostaria de proximidade. Porque ele trabalhava muito para trazer o sustento para casa. E referência também, né? E referência. Então, eu comecei a observar tudo isso e eu olhei e falei, não quero isso para minha vida. Eu quero ter meu filho próximo, meus filhos próximos, eu quero ter ali a oportunidade de trocar todos os dias, de aprender todos os dias, de ensinar o que eu puder todos os dias. Então, o principal ponto foi esse, de realmente fazer algo onde todos pudessem estar lá. Então, a minha esposa, meus filhos. Então, essa foi a premissa. Então, a partir disso, exemplo, é muito comum o empresário, que já tem uma empresa durante muitos anos, trazer o filho para trabalhar junto com aquilo que ele já faz. Então, você vai ser treinador, você vai trabalhar com gráfico, você vai ser, então... Foi ao contrário. Então, eu fiz assim, o que você quer fazer? Aliás, posso jogar para ele? Assim, óbvio. Como que foi a nossa conversa quando, desde criança ali, eu impus para você assim, não, você tem que fazer isso, porque você vai trabalhar na minha empresa, foi assim? Como foi? Não, na verdade é bem longa essa história, porque o meu primeiro incentivo, assim, para empreender, principalmente para começar a trabalhar, foi porque eu criei um PS4 na época, eu tinha uns 10, 11 anos, e aí eu cheguei no meu pai, meus amigos tudo tinham PS4, falei, pai, eu quero um PS4. Aí eu já imaginei, vai dar, sei lá, o Natal ali, ele vai comprar pra mim e eu vou ter o PS4, já era. Aí ele chegou em mim e falou, não, você quer o PS4? Ele tem o dinheiro pra te dar, mas você vai conquistar ele. Aí ele falou, escolhe algo que você goste de vender, que faça você ganhar dinheiro. A gente monta uma planilha pra você, você começa a vender aí no condomínio, e quando você conseguir o dinheiro, você compra, com o seu esforço. Então, incentivando você a já se desenvolver profissionalmente, né? Foi. Principalmente na área de vendas, porque hoje é muito engraçado, né? A gente vende o tempo todo, né? Independentemente do que, seja serviço, seja produto, né? A gente se vende o tempo todo, né? No mercado. E aí, como foi pra você essa experiência? Você ficou chateado no início? Você se sentiu incomodado? Qual foi, assim, o seu sentimento? Na hora eu fiquei meio que... Tipo, em choque, né? Fiquei, tipo, pô, pai, que isso? Tinha 12 anos, né? Quantos anos? 12. 12 anos, que legal. O comum é você pedir algo pro seu pai, assim, se ele tiver uma condição, ele vai te dar. Sim. Na hora eu não sabia como eu ia conseguir dinheiro, se eu ia vender bala na rua, se eu ia fazer alguma coisa, entendeu? Aí tinha uma menina lá que vendia geladinho, no meu prédio. E ela ganhava mó nota, mó dinheiro. Falei, isso que eu vou fazer.
vou arrumar um dinheiro aqui e vou comprar um PS4. Vou abrir uma concorrência. Aí eu Foi comecei a assim que você vender. começou. Foi, E deu certo. deu. Foi através desse trabalho que você conseguiu comprar o PS4 ou depois você foi criando outras Não, foi através desse estratégias? Não acredito. Tanto é que é tão Que interessante legal! que na época... Por que ele fez isso? Eu falo estratégia. Porque ele olhou e falou assim, para que eu vou fazer? Desceu no prédio, no condomínio, e ele viu que muitas pessoas compravam o geladinho. Foi observar, Foi né? observar. E ele percebeu o quê? A mulher não tinha filhos. Quem tinha? Quem era o amigo da galera? Ele. Então, ele foi lá e fez assim, opa, se a gente compra sem ter filhos e eu tenho influência aqui, eu posso vender o geladinho automaticamente, eu vou vender muito mais. Roubou o mercado da menina. Não só roubou, ele quebrou. Oh, meu Deus! Ele quebrou a mulher. Sério? Ele quebrou a mulher. E toda a parte, depois eu fui descobrir, né? Toda a parte de, obviamente, da estratégia, eu criei. Ele preenchia 12 planilhas. Desde insumo, entender lucro. Toda semana ele subia, eu falava, ó, semanalmente a gente cria um sabor novo, aí minha esposa ajudava para criar, e você vai trazer alguém aqui para poder experimentar os que mais compram. Laboratório. Então ele foi entendendo o jogo. Tanto é que quando ele conseguiu o dinheiro, o que ele fez? Ele vai comprar e ficou meio que na dúvida, não sei, agora tô com trabalho. dinheiro. Eu acho que eu vou comprar um pouco mais de insumo e vou investir Vou nessa investir empresa. mais. Eu vou contratar alguém para vender para mim. Exato. Né? Então, voltando à pergunta, depois eu puxei ele, né? Depois eu vou puxar ele também. É isso. Então, o grande ponto era, não era um negócio que eu já faço, que eles têm que fazer igual. Não, o que ele quer fazer. E isso foi de muita troca, de muita conversa. Então, a conversa, na verdade, é gerar conexão. Aí depois eu vou falar de conexão. Mas aí eu olhando pro Gustavo. Mesma coisa aconteceu com Mesma você, coisa, Gustavo. né? Mesma coisa. Como que foi desde criança? Conta essa E tem experiência aí. tem meu avô, tem meu pai junto também que influenciou. Nos bastidores ele comentou que ele sempre gostou da construção civil, né? Como que foi pra você, assim, se encontrar nessa área e desde criança você já imaginava que fosse partir pra área da engenharia? Sim, bom, primeiramente, obrigado aqui pela presença, né? Bom, desde muito novo, eu sempre pensei em empreender, né? Eu sempre pensei, meu pai sempre implantou essa ideia na minha vida, né? Na minha cabeça. E o meu avô também, que é o pai do meu pai, ele sempre conversou muito com a gente, né? Para não seguir no caminho, na corrida dos ratos, né? Que é como o pessoal costuma dizer aí, de trabalhar para os outros, de cumprir horário, bater cartão. Então, eu até cheguei a trabalhar para muitas empresas já, mas sempre buscando, sempre com o objetivo de empreender. E desde o início, o meu avô ele sempre quis construir, e eu também sempre tive vontade da construção, né, em poder realizar os sonhos das pessoas, em poder ver o brilho nos olhos das pessoas quando ela compra um imóvel próprio. Isso para mim me satisfaz muito. Que é o sonho da maioria dos brasileiros, né? A Principalmente, maioria. né? Sim. Então, assim, para mim isso foi sempre um objetivo. A primeira vez que eu construí, né, um imóvel para uma construtora, eu entreguei as chaves para os proprietários e eu vi aquele sorriso, aquele brilho, para mim aquilo me conquistou. E desde então eu tenho buscado isso, e meu pai também sempre incentivou muito, né? Desde pequeno ele também, a gente queria as coisas, ele não, você tem que buscar, Tem que batalhar, né? tem que batalhar. Então, aí ele fez Senai, ele falou que através do Senai eu também conseguiria conquistar, né? Conquistar e comprar tudo que eu queria. E aí ele me incentivou, passei na prova do Senai, foi por incentivo dele, incentivo do meu avô. Passei na prova do Senai, depois automaticamente eu já saí empregado numa metalúrgica também, não comecei na construção civil. E depois, no meio do caminho, eu percebi que eu queria entrar para a construção, fiz engenharia civil. E aí, ao longo desses 10 anos de construção, meu pai falou, a gente já vinha pensando nisso, vamos construir pra gente, vamos ter uma construtora. E aí, ao longo do caminho, a gente foi implantando essa ideia, foi desenvolvendo, foi estruturando. Ganhando bagagem, né? Ganhando Experiência. bagagem. Legal. Tô há mais de 10 anos já na construção civil, né? Engenheiro já há 5 anos, né? Então, tem uma boa bagagem e a gente quer fazer algo diferente do que o mercado tem feito. Porque assim, é um ato de coragem mesmo, né? Investir nessa área, porque assim, é um mercado que não para. Nem na pandemia, né? Que foi um momento muito delicado, né? Que todo mundo passou. A construção civil
não parou, né? É um negócio que é incrível, né? Isso em todos os cantos do mundo que você for parar para analisar, é a tecnologia que vem agregando sempre, né? E o mercado sempre está em alta. É uma coisa incrível. Só que vocês atuam em uma região que sempre está em expansão, mas também tem uma concorrência muito grande. Isso não assim, não trouxe nenhum receio, não trouxe nenhuma, assim, opa, né? E aí? Não traz pelo seguinte, eu tenho visto no mercado da construção, né, nesses anos, que o pessoal, eles constrói simplesmente pelo dinheiro. Só que a gente não busca isso. Claro, dinheiro é importante, dinheiro a gente sabe como uma empresa... Todo mundo precisa, né? Para girar o Exato. negócio. Claro. Para girar o negócio, para a gente ter um negócio sustentável, né? Autossustentável. Mas a gente quer fazer algo diferente. Porque no mercado, o pessoal simplesmente está entregando por entregar. Vou citar uma situação recente que aconteceu. O meu pai, ele comprou um apartamento, né? Que ele tem comprado. E nesse apartamento, eu fui fazer o recebimento do apartamento, a vistoria. E a gente chegou no apartamento, não tinha um padrão de qualidade. A gente percebeu que não tinha um padrão de qualidade implantado ali. E é uma construtora grande do mercado. Então, assim, a gente foi receber o apartamento, era parede mal pintada, porta lascada, 70 itens, né? Isso é tão complicado que se você consegue reparar no acabamento, imagina na parte estrutural, né? O que é o que passa na minha cabeça como consumidora, né? Como, poxa, eu tô investindo, mesmo que eu não vá morar no lugar que eu vá comprar para investimento, não importa, é meu, né? Enfim, e aí se é na parte de acabamento, que é onde a gente, que é leigo, consegue reparar, imagina na parte realmente que tem que ter a parte técnica ali muito bem feita, né? E tem o ponto de frustração, né? Porque assim, você faz um investimento alto no Sim, imóvel, não claro. importa nem o tamanho também do investimento, se é baixo não importa. Mas você faz um investimento, você vai lá, você tem uma expectativa. E quando eu comecei a observar, e eu não sou nenhum técnico tanto quanto ele, por mais eu tenho a visão também de construção, só de eu bater o olho eu fiz assim, cara, é meu olhar que está muito crítico ou isso aqui realmente tinha que estar melhor? Ele falou, não, pai, tinha que estar melhor. Então, esse é o ponto do grupo de todas as empresas. Por mais que tenha escala o que a gente faz, mas personalizar. A gente tá falando agora com o Samuel, quase agora, ele mostrando a roupa, né? Que é personalizada. E até falou, nossa, tem até um texto, minha foto é isso. Então a gente tem que começar a fazer as coisas de verdade, olhando para o ser humano, sabendo que a pessoa investiu tempo, dinheiro, emoção, acreditou. Não importa o negócio. Não é? Então a gente tem o cuidado em todos os negócios. E voltando só um pouquinho ainda atrás, aí respondendo realmente a tua pergunta, conexão. Então, quando eu fui pensar em fazer algo junto com a família, junto com outras pessoas que trabalham com a gente, que são muitas pessoas, tinha que ter conexão. Então, o que eu criei primeiro de conexão foi com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com o Gustavo, com o Nicolas. E a conexão, olha que interessante que eu vou falar agora. Não é a conexão de amor emocional que faz as pessoas estarem juntas por muito tempo e tendo troca. O amor, ele é base. O amor, ele é fundamental. O amor eu cuido, o amor eu abraço, o amor eu acolho, o amor eu escuto. Isso é amor. Amor é base, é fundamental. Mas o que vai fazer? Seus pais são vivos? Graças a Deus, sim. O que vai fazer você estar com seus pais mais tempo não é o amor. É a conexão intelectual. Eu vou explicar. Então você vai no final de semana para ver seus pais, que você está com saudade, você abraça, almoça e vai embora. Porque você está com saudade para ver. Mas o que vai fazer você passar horas conversando com teu pai, horas conversando com tua mãe, é a conexão intelectual. Então o que é isso? É direcionamento, é ouvir, é falar de futuro, é falar de propósito, é falar realmente o que ele sente para a visão de vida. Então desde muito jovem, os dois, eu sento para conversar. Eu sento para conversar horas. Não é conversar assim. Eu sento para conversar 2, 3 horas com ele. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade, mas para conversar. 2, 3 horas. Os amigos dele vão em casa... Eles não ficam com ele, vem conversar eu vou conversar com teu pai. Que legal. Então, é isso. E falta muito isso, Laísa. É muito verdade. Isso. Os pais ainda mais hoje em dia, não né? conectam. Que as pessoas não têm tempo mais, né? Tá todo mundo na correria. Exato, não conectam. Então, o grande ponto do grupo Sou de alma, por isso que tem alma ali, não só tem que começar na nossa família, nos meus filhos, com a minha esposa, com os nossos colaboradores. E aí tudo isso vai se traduzir com as pessoas. Por isso que a gente montou uma empresa. E, Richard, assim, isso eu acho que é um ponto muito interessante de que você está ressaltando, porque assim,
pelo que eu observo do mercado hoje, né? Não adianta nada a empresa ter toda uma estrutura, né, de projeção, né? De missão, visão, valores. Não adianta nada. Só na parede. Isso é importante, claro. Se você não tem isso bem definido, o negócio não prospera, né? Mas de que adianta você ter isso bem definido se quem fundou a empresa, né? Se o idealizador daquele projeto, daquele negócio, não vive isso. Não tem isso como base. Porque a gente fala muito liderança. A gente fala muito hoje sobre liderança, né? E eu acho que existe ainda uma falha muito grande, uma dificuldade muito grande dentro de algumas empresas, dentro de algumas corporações, em treinar líderes. Porque a empresa só prospera se tem realmente uma boa liderança ali. E a liderança, ela tá muito atrelada a exemplo. Não adianta você ficar eu sempre falo que não adianta aquele velho ditado, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não adianta. Se você não vê o seu líder, o dono da empresa, sendo exemplo e fazendo aquilo que ele fala que tem que ser feito, mas mostrando em atitudes, mostrando para a equipe que é assim o modo de vida dele, não vai resolver nada. Vai gerar conflito, né? Vai gerar uma certa estranheza. Ao invés de trazer conexão, que é uma coisa que você está falando, vai trazer distanciamento, né? Laís, não sei se faz sentido o que eu estou falando. Total sentido. Eu vou te falar assim, eu vou jogar um pouquinho pro Nicolas aqui, que é o seguinte, que uma situação que ele passou, que tem tudo a ver com isso. As pessoas hoje, quando falam em liderança, primeira coisa, falar líder nato, líder não nasce, líder você desenvolve. Tá? Não tem história de líder nato. Líder desenvolve. Tem características, habilidades que você observa e você são complementares para desenvolver a liderança. Pode trazer até mais facilidade para algumas pessoas, né? Tem competências, enfim. Tá. Né? E comportamentos que ajudam. Mas assim, as pessoas, eu faço mentoria para muita gente e muitas empresas. Então, desde pessoas, inclusive, com ideação suicídio, eu trato, pessoas para trabalhar isso, pessoas com depressão severa, eu faço todo esse trabalho. E as pessoas têm cada vez mais, nos dias de hoje, estão perdidas. O que é perdida? Por que as pessoas estão perdidas? Se for da liderança, falta valores claros, princípios claros, falta direção clara. Então, se você não tem uma base de valores, porque valor é uma coisa, princípio é outra. Valor, eu vou construindo valores e o princípio é forjado pelos valores. Então, quando você, desde muito jovem, tem uma direção e esses valores vão sendo implementados e ele tem a escolha dele, ele tem valores diferentes dos meus, inclusive, e ele também. Mas a base principal está lá. E esses princípios, ao longo do tempo, vão sendo forjados. E ele vai tendo mais convicção de quem ele é enquanto identidade do indivíduo e o que ele quer e busca para a vida dele. E aí eu queria que você comentasse, Nicolas, da situação que eu sempre comento isso, da escola, que você estava se formando e você não estranhava ali as pessoas não terem, da sua idade, 15 anos na época, não terem uma visão de futuro. Eu me formei há uns 3 anos atrás agora, no 9º ano. E aí teve, o 9º ano se formou e o 3º ano também, do ensino médio. E aí teve toda aquela cerimônia lá, os professores falando que agora eles iam começar a vida deles, que eles iam numa faculdade, iam começar a vida agora. E eu ficava olhando e falava, pô, mano, tudo que o cara tá ouvindo ali, acho que desde os meus 10 anos de idade meu pai já me fala. Eu já sou meio que instruído por ele pra poder começar a minha vida. E aí o cara vai ter que terminar a escola, ele vai ter que entrar numa faculdade pra depois começar a trabalhar, pra depois começar a pensar em fazer alguma coisa da vida. E eu acho que isso acaba... Pra ver se é aquilo mesmo que ele quer, né? Eu costumo dizer até aqui, né, no podcast mesmo, já falei sobre isso até com em outras entrevistas, né? Eu acho meio complicado, a gente é muito jovem, né, pra escolher o que a gente quer pro resto da nossa vida. Né? A sociedade cobra isso, né? E eu tive a sorte de conseguir olhar para mim e falar, bom, eu tenho habilidade na área de comunicação, então não me arrependo em hipótese alguma de ter feito o que eu fiz, né? De ter me formado em jornalismo. Mas a gente às vezes percebe que às vezes por uma falta de estrutura familiar, muitos jovens acabam entrando, né? Assim, ingressando em áreas que não é aquilo que a pessoa quer, não é aquilo que ela busca. E aí o tempo, que é muito precioso, vai passando. E não que seja um problema, né? Porque hoje a gente também ouve muito sobre transição de carreira e tá tudo bem. Tem muitas pessoas que, né, acho que muito, assim, da sua época, né, Richard? Que se formaram
advogados, né, médicos e tal, e seguiram a carreira do pai porque isso era muito necessário na época, por conta da cultura familiar, né, de cada um. E aí a pessoa se vê infeliz fazendo aquilo, né? E aí fala, poxa, não é nada disso que eu quero pra minha vida, eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer, sei lá, geologia, sabe assim? Quero ser Mas isso está dizendo... astronauta, sabe assim? Eu tô viajando, Não, mas tá certo. mas é uma realidade, né? Isso você está dizendo, é até interessante. Eu vou pegar uma frase sua. As pessoas não sabem o que querem fazer. E quem disse que você tem que saber o que você quer fazer a primeiro momento? Não. As pessoas só sabem o que querem fazer, só descobrem o que querem se descobrir quem são. Esse é o problema. É o ponto, as pessoas estão primeiro querendo querer alguma coisa... Querendo resultado, né, ainda. O que eu quero, querer buscar o que eu quero, sem nem descobrir quem são. Então, o processo nosso é o contrário. Primeiro, eu tenho que descobrir quem você é. E aí, eu falando Mente Inomável, a gente faz isso. As pessoas vêm, empresários e pessoas que eu digo 30, 40, 50. Não tem idade, Não gente. tem idade, que chegam totalmente perdidos de identidade, não sabem quem são. E construir um patrimônio, ele já sabia o que ele queria, mas não sabia quem era. Eu acho que é legal você comentar uma coisa sobre dinheiro. Né? Que é uma papo que eu tive muito tempo com ele e hoje em dia, esses dias a gente conversou sobre isso. Porque assim, então as pessoas olham hoje a internet, olham o resultado, olham um jovem ganhando milhões. Eu tô cheio de jovens que ganham milhões que me procuram, cheio. Que tá arrebentado emocionalmente, que não sabe lidar com o dinheiro, não sabe lidar com ele, não sabe lidar com a vida. Então, esse é o problema. Com as frustrações da vida, as frustrações. Né? As pessoas querem primeiro querer alguma coisa. O que eu quero? Esquece o que você quer. Se concentre em quem você é, em quem você está se tornando, o indivíduo que você quer ser. Esse é o ponto. Se concentrou nisso, o restante ele vai fluir. É totalmente diferente o processo. E as pessoas não estão nesse processo hoje. E muitas pessoas do passado também foram para um outro processo e por isso estão perdidas. E quais são as dicas que você gostaria de deixar, assim, já que a gente está falando sobre esse assunto, eu acho que esses insights são importantes para quem está nos acompanhando, né? Porque tem muitos empreendedores, tem pessoas que acompanham o nosso conteúdo que gostam apenas de empreendedorismo, pessoas que querem se descobrir empreendedoras. Enfim, quais são as dicas que você dá para dar um start aí para você descobrir quem você é ou para começar esse questionamento e você chegar no resultado? A primeira coisa que você tem que fazer é olhar a tua raiz. As pessoas se perdem da tua raiz muito rápido. E quando eu falo raiz, não é voltar à raiz, seja da pobreza, seja da onde morou, não é isso. Mas olhar para dentro e falar assim, peraí, qual foi a construção de vida que eu tive até agora? O que eu passei? O que eu aprendi? Faz duas colunas e faz assim, o que eu aprendi e o que eu passei? Eu falei, isso eu não quero mais. Decida o que você quer e o que você não quer mais. E os motivos por isso. As pessoas perdem o motivo. Tudo da mudança é o motivo. Então, assim, qual que é o motivo principal de ter este comportamento? Por que eu sou ansioso? Por que eu tenho anseio de alguma coisa? Tem o motivo dessa ansiedade. Descobre o motivo. Você descobre se aquilo que você quer tanto, realmente, o que vai desdobrar na tua vida isso? A importância e o peso disso. Porque quando eu falo em empreender ou uma carreira, se olha muito o quê? O resultado que essa carreira vai dar. Então, assim, olha, porque tem a fase dos advogados, tive a fase dos médicos, agora a fase da tecnologia. Dos youtubers. Né? Então, são fases. Esqueça a fase. Esqueça isso. Olha pra você e fala assim, o que eu gosto de fazer que me faz bem? Olha, no seu caso, comunicação. Nossa, eu adoro falar. Eu gosto de falar, eu falo bem, eu gosto de estar com gente. Quais profissões têm a ver com isso? Quais empresas têm a ver com isso? E outro ponto, vai aprender primeiro. Quando ele falou da engenharia, ele falou, pai, quero trabalhar pra gente. Agora não. Quantas vezes eu falei pra você? Agora não. Eu já tinha empresa, podia começar, podia falar, não, vem pra cá, já vamos abrir minha construtora. Não, agora não. Eu preciso que você passe por 2, 3 empresas antes. Vai aprender. Vai ganhar experiência. Vai ganhar experiência, vai vivenciar isso. Vai ter as suas convicções, vai ter seus erros. Vai entender as dores do mercado. Vai entender, né? vai vivenciar. Vivenciou, que você vai agregar muito e aí você vem. Então é isso, as pessoas precisam experienciar mais e ter essas convicções para tomar as decisões. Vai sempre olhando isso. Passou uma experiência? Isso eu quero. Isso eu não quero. E como que as pessoas conseguem quebrar as crenças limitantes que existem? Porque isso também passa muito de pai para filho, né? Muito. Quantas pessoas não seguiram carreira
muito porque o pai ou a mãe projetou aquilo. O pai e a mãe não conseguiu. Eu vou colocar minha filha no balé. Porque o sonho dela era ser bailarina. Né? E isso acaba acontecendo muito. Até hoje a gente vê isso acontecendo. Mesmo com acesso à tecnologia, com as informações e tudo mais. Como que faz para desconstruir isso? Vamos lá. A primeira coisa são valores que a gente comentou. Então, tudo na nossa vida é um aprendizado. Então, vou te dar um exemplo. Tudo passa por emoções, por sentimentos. Então, você tá lá criança, e aí você tem lá seu pai e sua mãe, e seus pais brigam muito, é uma discussão. Uma criança de 3, 4, 5, 6 anos não sabe o que são valores. Não é explicar, mas ele sabe o que ele sente. Então, ele olha aquilo e fala assim, meus pais brigam muito, ele vê aquela situação, uma agressividade. Ele não sabe o que é certo, mas ele sabe que aquilo não quer pra vida dele. Aí ele vai na casa de um tio... Aquilo não gera uma emoção boa, Exato, muito pelo contrário. Eu sinto medo, angústia. eu fico retraído. Ele não sabe o que são valores. Aí ele vai na casa de um tio, enfim... E ver que o tratamento é outro, a relação é outra. E o sentimento que essa criança tem é outro. É de paz, de acolhimento. acolhimento. É de acolhimento, é de amor. Então, tudo começa nessa construção. Não quer dizer que essa criança, por exemplo, ele vai pegar e falar assim, então eu senti isso bom e senti isso ruim. Então quer dizer que eu vou escolher só o bom? Não, não é isso. Cada um tem um formato, né, de pensamento, de construção. Pode ser que é uma bifurcação, que ele olha e fala, não, realmente, conforme eu vou vivendo mais nesse ambiente bom, eu vou introduzindo na minha cabeça e na minha vida que é isso que eu quero. Mas também eu posso estar ali, ao invés de mudar e pensar ali em coisas boas, essa relação ruim que eu tenho na minha casa, eu vou gerando angústia, medo, retração e cresço assim. Então, onde que isso vai determinar? Os ambientes que você está. Na sua escola, tem um reforço disso? Aí você vai em outro ambiente de trabalho, tem um líder que reforça isso, você vai se retraindo até ter uma quebra daquilo em algum momento. O que é crença limitante? É aquilo que eu acredito que me limita porque eu tenho um recorte de realidade. Então aquele meu recorte... Na vivência, né? Da vivência. Então todas as minhas experiências estão naquela caixinha. E eu defendo aquela caixinha. Não, isso é o que eu acredito, você defende aquilo. É a bagagem que você tem, a minha bagagem. Né? Tudo que foge daquilo me dá medo. Então, em resumo, como que você quebra isso? Se você tem um comportamento, tudo é valor, o valor gera um... princípio. Lá na frente, mas tem o valor. Do valor você gera um motivo. O que eu acho assim? Eu tenho um motivo para ter esse valor. Depois do motivo eu gero um comportamento, que é o interno, e do comportamento vem a atitude. Então, a primeira coisa eu faço uma relação dos valores que eu enxergo na minha vida. Nem todos são bons. Faço uma relação e olho assim, motivo de cada um. Qual que é o motivo? Motivos para agir. Que é uma coisa interessante. Se eu falar para você assim, olá Isa, sentar à mesa com o chapéu na cabeça é certo ou errado para você? Se você... Não sei o que os seus pais passaram para você, mas sentar à mesa com o chapéu na cabeça é certo ou errado? Não é interessante. Vamos dizer que é errado. Para você é errado. Errado. Você se incomoda se você estiver sentando... tô do chapéu. Você senta à mesa. Você tira o chapéu ou você mantém? Eu acho que eu tiro. Você tira? Tiro. Você? Tanto faz. Não. Você não tira, tanto faz. Eu vou falar por que para eles tanto faz. Olha que interessante. Então, o que acontece? É uma crença limitante, ou seja, alguém falou para você, correto? Sim. Algum dia, seu pai, sua mãe fez com que você acreditasse de algum motivo, porque é falta de respeito, porque, enfim, deu um motivo lá. Sim. Você questionou esse motivo? Nunca questionei. Por que realmente não pode, na sua opinião? O que foi falado para você? Por quê? Pois é, não tem nenhum motivo relevante, fato. Por quê? Então percebe que é algo que você acredita, que limita você fazer algo. Agora, Richard, não, é uma falta de educação, de etiqueta. Não, tudo bem, mas se você estiver sozinha, é falta de educação com quem? Etiqueta com quem? Ah, não, sim, faz todo sentido. Com quem? Sim. Com ninguém. Então, a crença limitante é isso, é alguém que faz você acreditar em algo, por algum motivo, que você vai ter nas experiências, e aquilo você não questiona. Esse é o detalhe. Aí é o ponto. Vou olhar para aquela câmera ali que é o seguinte. Quantos pensamentos... Quanta coisa que você tem na sua cabeça que faz com que você não avance, faz com que você está preso numa corrente, faz com que você não consiga seguir, faz com que te impeça, te dê medo, porque você acredita que aquilo não é para você. Porque alguém falou, não muda de cidade, você tem que ficar aqui. Não muda de emprego, aqui você tem que ter estabilidade. Não faz isso. Quantas pessoas falaram isso para você na tua vida e você acreditou? Não é para mim. E aí você se reservou e continuou fazendo aquilo que as pessoas queriam. Então o ponto é, a maioria das coisas que nós pensamos, tudo foi influência.
Não tudo bem ser influenciado. Mas quanto dessa influência é minha opinião verdadeira? Então, o maior bloqueio, a maior questão nasce no pensamento. E os seus pensamentos estão ligados à sua biblioteca mental. A sua biblioteca mental, ela é criada através das experiências onde você busca, que você lê. Então, amplia a sua biblioteca mental de ambientes, de lugares, de conversas. E isso vai fazer com que você tenha melhores pensamentos para buscar respostas rápidas e decidir. Para fechar, por que as pessoas se descontrolam emocionalmente? Porque tudo eu sinto, primeiro eu sinto, todo sente. Do sentimento vem para o meu, gera um pensamento. Esse pensamento, eu tenho que buscar uma resposta na minha mente, dessa biblioteca mental. Dessa resposta, eu quero ter o quê? Uma decisão. Quando eu não acho a resposta, minhas emoções fazem o quê? Se descontrolam. Bagunçam tudo. E quando se descontrolam, eu posso introduzir isso e implodir ou explodir. Porque não tenho resposta, não sei como agir. Quando eu sei que tem uma boa referência, boas referências na minha cabeça, essa biblioteca mental cada vez mais extensa, sem ter crença limitante, só que eu acredito, eu expando isso em ambientes, em pessoas, eu consigo ter respostas. Ou juntar informações para ter a resposta. E automaticamente eu consigo fazer o quê? Quando eu acho a resposta, a ansiedade baixa, sua emoção se controla. E você tem a melhor resposta. Esse é o ponto. Então, um ponto-chave aí que eu acabei até pegando assim, né? Tipo, pra vida é sempre importante a gente questionar, né? Sempre. Porque se você não meu esse pensamento? Se você não questiona, você aceita, né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante que o ser humano consegue fazer, né? E se reconstruir quantas vezes necessário for, sem medo, né? Eu acho isso muito interessante. Quer ver, assim, aí eu vou jogar pra eles, foi bastante aí, eu vou jogar pra eles assim, por que vocês falaram que pra vocês não importa o chapéu? Porque, primeiro que eu não uso chapéu. Legal, Às boa, vezes você né? coloca. Então, pra mim, Um não boné, dá nada. alguma Mas coisa se alguém assim? colocar, te incomoda? Não. Por quê? A pessoa tá ali, é o estilo dela lá. Tanto faz. Não vai interferir em nada pra mim. Você respeita. Bom, e pra mim é o respeito também. Se a pessoa se É uma sente, escolha que... se a pessoa se sente confortável em sentar à mesa com chapéu, pra mim tudo bem. E assim, eu já questionei também sobre isso e eu não encontrei nenhum problema em sentar à mesa de chapéu. Engraçado que, na verdade, os meus pais nunca falaram sobre isso comigo, porque eu também nunca fui de usar, né? Boné, essas coisas, nunca foi o meu estilo. Mas eu lembro que a professora na escola falava que não podia, de forma alguma, assistir a aula com boné. Tinha que tirar. Né? Então, olha que coisa, é muito cultural, muito tem uma resposta, muito imposto. tá? Tem uma resposta? Qual que é a resposta? Nós fomos colonizados por quem no país? Para os portugueses. Portugueses, quando vieram com qual religião? Católicos. Os católicos, quando você ia na igreja naquela época, se você perguntar talvez para o seu avô ou bisavô, talvez ele saiba responder por quê. E quando você ia, tem uma ação católica muito forte, tem uma coisa chamada Santa Ceia. Uhum. E quando você senta ali para o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, quando você vai se alimentar, você não pode ter nenhum ponto interrompendo a conexão, que é um momento sagrado. Então, isso foi introduzido por um momento sagrado, do que é certo ou errado. Da parte religiosa. Religiosa. Isso foi passando de geração para geração. Então, se você for lá no interiorzinho aqui, o pessoal vai saber te responder por quê. Porque a maioria do país era católico. Então, isso veio de uma questão católica, do catolicismo, e por isso... Cultural, né? Cultural, de uma influência portuguesa, do catolicismo, que a maioria do país é católico ainda, mesmo que não é católico, faz não saber por quê. Esse é o motivo. Coisa, gente. E se a gente for- Interessante. É só isso, esse é o motivo. E se a gente for Do chapéu. se a gente for pensar também, a gente tem os judeus que usam a kippá, né? A kippá, exatamente. E almoçam, Porque é outra jantam cultura. com a kippá e não veem problema nisso. É muito cultural mesmo. Interessante. Então, foi influência. Então, tudo tem uma resposta. A história do pé É rapado. só uma questão da gente questionar Exato. e procurar, né? Muito legal. Tudo tem origem. Nossa, tô adorando esse bate-papo. Por exemplo, pé rapado. Você sabe por que o pé rapado? Você não sabe do pé rapado? Assim, O Lucas sabe. Então, sabe? Então, vamos lá. O pé rapado é o seguinte, na mesma época, as pessoas que não tinham dinheiro, não tinham condições, iam para a igreja, que era o local que todo mundo se encontrava na igreja, Sim. o pobre e o rico, com lugares diferentes. Então, quem tinha dinheiro ia a cavalo, ou ia de carruagem, ou ia, enfim, de carroça. Quem era muito pobre, ia a pé. E tinha bota, a bota pegava barro, não tinha lugar pavimentado. E aí, quando chegava na porta da igreja, até hoje tem lugares aí no interior, tinha um ferrinho que passava, raspava o pé rapado. Então, quem era muito pobre tinha que rapar o pé, Pra entrar. que era o pobre. Então, hoje em dia ficou o quê? É um pé rapado.
e ninguém sabe por quê. Tem várias coisas. Muito legal, né, gente? Muito bacana e muito interessante esses exemplos e, querendo ou não, expande a nossa mente, né? Traz conhecimento, esses insights são maravilhosos, né? Eu sou suspeita para falar. E questão de propósito, Richard, assim, principalmente você que trabalha aí com seus filhos, né, em negócios diferentes, é um grupo mesmo que tem que carrega essa alma toda de conexão com o ser humano, dentro da equipe de vocês, que vocês têm muitos colaboradores, né, também. Uhum. Qual que é o propósito de vocês, assim? O que realmente rege vocês? E aí, se vocês quiserem falar, cada um fala, né, de forma individual. O que motiva vocês todos os dias, em meio aos desafios, que são muitos, empreender não é fácil, a seguirem nesse caminho, nesse propósito? Olha, acho melhor do que eu responder, até para ver se está alinhado o propósito, são eles responderem. E aí, no final, eu dou ali a sua consideração final, visão. Né? Mas, então você, Nicolás, qual que é o propósito? Qual que é o porquê ali da Unic? Bom, não foi sempre assim que eu gostei de moda. Esse interesse ele veio da pandemia pra frente, eu montei a Unic Trade. Mas desde pequeno, eu sempre tive aquela coisa na cabeça de querer ser famoso, sabe? Querer ser alguém lembrado. Bem coisa de criança, assim. Mas eu fui crescendo e sempre ficou na minha cabeça. Então, eu coloquei uma coisa na minha cabeça que é o seguinte. De, 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, quantas você realmente lembra que passaram pelo mundo que não são, seus amigos ou sua família, sabe? São pessoas que realmente deixaram algo pro mundo. Então, assim, se eu te falar... legado, né? Exato. Se eu te falar quem for Giorgio, você não vai saber provavelmente quem é. Mas se eu falar que foi Giorgio Gucci, você sabe por conta do sobrenome dele, que ele deixou a Gucci pro mundo, sabe? Então, ele construiu um legado bem forte, assim, e mesmo depois de morto, ele vai ser lembrado por gerações. Então, acho que isso é o que me motiva bastante. Eu quero, quando eu morrer, ser lembrado. Muito legal, olha só. E posso contribuir com um ponto que você comentou? A gente tem um propósito lá no final, que é o Instituto, que a gente vai falar mais depois. Mas você entende que a sua marca de roupa, a nossa marca de roupa, ela vai deixar, além do legado do nome, mas vai deixar algo importante para as pessoas? Isso é o quê? Sim, eu quero ser lembrado por coisas boas que eu pretendo fazer no mundo, sabe? Não só por uma questão de ego, ou enfim... Sonho pessoal, né? Mas assim, eu acho que... Servir, né? Eu acho que o empreendedorismo, ele tem muito disso, né? Você servir algo a alguém, né? Você dedicar seu tempo, aquilo que você nasceu para fazer, o seu dom, aquelas habilidades que você, né, se desenvolveu para deixar algo para alguém. Ver aquela pessoa, que nem você falou, né, Gustavo? A sua felicidade de entregar a chave e ver o semblante da pessoa ali realizando um sonho. Acho que não tem preço que pague isso, né? Não tem. Bom, e aí, para responder a sua pergunta, eu vou voltar um pouquinho. Eu sempre gostei muito de empreender, como eu já citei agora, né? Só que eu sempre fui uma pessoa também, até os meus 22 anos, eu fui uma pessoa muito focada só em dinheiro. E até esses 22, 23 anos, por eu focar muito em dinheiro, eu não via algumas coisas que estavam no entorno, né? Como pessoas, conexões, família. E eu sempre conversava muito com meu pai falava, me orientava, não é assim, não é só o dinheiro que importa. Só que tinha aquela ambição, né, de ser... Quando eu era mais novo, eu tinha aquela ambição a mais, né? Aquela ambição que não era 100% necessária. Só que... Não é saudável, né? Não é saudável, exatamente. E quando eu tinha ali meus 22, 23, eu consegui conquistar, né, o dinheiro que eu precisava, e eu percebi que não era sobre isso. Eu percebi que não era sobre isso. E aí eu conversei com meu pai e falei pra ele, cara, não é isso. Não é dinheiro que motiva. Não é o dinheiro que Tá faltando alguma coisa que eu não sei explicar. Exato. O que é. Não é o dinheiro que dá sentido às coisas. E dinheiro sim é importante, mas ali eu percebi que o mais importante era a conexão que eu tinha com meu pai, conexão que eu tinha com meu irmão, com meus amigos, com minha esposa, minha família, né? Eu já sou casado. Então, era essa conexão. E também o olhar das pessoas, né? Ali eu percebi que quando a pessoa ela se sente bem com o produto, com a casa, no caso ali, quando ela se sente bem com a casa, é muito melhor do que o dinheiro que aquela casa te trouxe.
Então, quando eu vi que aquela pessoa se sentiu feliz, que ela vai colocar ali todas as situações, sabe? Vai viver momentos, vai viver né? momentos, que a pessoa ali, ela vai olhar pro marido dela, depois de 15, 20 anos, ela vai olhar pro marido dela e falar, nossa, quantos momentos legais a gente viveu aqui. Até arrepia, eu acho sensacional isso. Eu acho que é uma coisa que não tem dinheiro que compre no mundo você ter essa sensação. É satisfação, né? Essa satisfação. Tem um negócio importante que a gente não falou aqui, que talvez você pensando... A gente falou muito de mãe, né? A gente falou mais da mãe aqui. E a construção familiar foi diferente aqui e aqui. Importante ressaltar isso para quem está ouvindo. Porque, assim, muitos pais têm pais separados. Sim. E que não conseguem fazer essa conexão. Eles são irmãos só por parte de pai. Entendi. Ele, na verdade, tem que é minha esposa hoje, que é mãe dele. E tem o meu primeiro casamento, que ele nasceu. Então, e é importante ressaltar isso, se me permite, porque assim, quantas famílias, por algum motivo, não deram certo? Sim, meus pais são separados. Exato, não deram certo. Mas assim, a conexão não acaba. Então, a construção dele, porque ele focou muito no dinheiro? Porque aqui ele teve uma construção diferente desde muito pequenininho. Lá tinha outras influências. Não estou falando que é ruim ou boa, não é esse o ponto. Mas influências diferentes. Então, o que ele queria buscar? Eu já tinha um sucesso, vamos chamar assim. Ele ia na minha casa, ele vai lembrar disso, apartamento grande, coisas e tal. Eu trabalhava também virando noite na época. Eu trabalhava para outra empresa, né, na época. E então ele olhava aquilo e a condição dele não era a mesma que a minha. Correto? Então ele olhava e falava assim, eu quero buscar. Então desde jovem ele ia ter carro, porque eu muito jovem eu tive carro. Então ele também tinha esse espelho. Então a construção mental, a construção da troca, ela foi fortalecer a partir dos 14, 15 anos de idade dele. Então, olha a importância desde criança até os 14, 15, porque nos 14, 15, 16 é que você constrói a personalidade e fortalece valores e não princípios. Princípio eu tenho mais velho, que eu forjei, mas os valores, eles começam a ser construídos, a mentalidade, a partir dessa idade. Então a construção foi diferente, e por isso que o dinheiro para ele era tão importante, porque ele queria ter o quê? Independência. Percebe? É importante entender essa relação, que são relações diferentes. É verdade. Exatamente. Então, meu pai ele sempre teve uma condição diferente do que a condição que eu tive com a minha mãe. Então, a minha construção foi uma construção de garra, o meu pai sempre orientou, sempre deu aquela incentivada, mas ele também não queria dar muito recurso financeiro pra eu também me virar, pra eu buscar. Sim, pra você se descobrir e também, foi igual, né? Também. Exato. Então, assim, a minha construção foi diferente. Então, eu sempre morei em comunidade, né? Antes dos meus 20 anos ali, eu morava em comunidade. E foi onde eu morava também no início, que eram vizinhos ali próximos. Exato. Então, eu morava em comunidade, passei ali vi algumas coisas ruins, vi algumas situações ruins. Só que eu sempre busquei melhorar, evoluir. E também, até ali os meus 22 anos, como eu citei, eu buscava muito dinheiro. Quando eu conquistei, eu percebi que não era aquilo. Então, não era só aquilo. E aí tem um outro ponto, né? Assim, que eu acho que é o ponto principal, falando de propósito, que eu não tenho uma religião hoje, mas Deus é na minha vida. Então, e eu entendo com muita clareza, Laísa, que eu não tenho nada. Nada é meu. Nem eles são meus. Tudo é emprestado. Então, essa roupa, o carro, a casa, as empresas, nada é meu. Eu só estou administrando. Eu não levo nada. Esse lugar aqui, ele não é estadia, ele é passagem. Então, é uma passagem para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender, para que a gente possa deixar algo, como ele disse, de legal, de coisas boas, e ele também. Então, eu sempre tenho trabalhado isso na minha família e com eles. E quando ele entendeu de verdade isso, mudou tudo. Porque ele entendeu o quê? É lógico que o dinheiro era importante para construir mais coisas e deixar uma coisa boa e ter também uma vida ok. Confortável, né? Acho que todo mundo busca isso. Eu falo que as fases do empresário. Eu tive a fase do empresário do carro importado, da BMW, não sei o quê. Eu tive essa fase. Se você olhar meu carro aqui, é um carro ok. Bobagem. Isso é tudo
Bobagem. É tudo vaidade. Eu tive já o relógio Patek Philippe, de não sei quanto, e agora que tá aparecendo. Hoje em dia, quem tiver, custa R$80, tá? E da hora do mesmo jeito. Tá caindo hoje um negócio aqui ainda. Bobagem. Para com essa loucura que as pessoas estão hoje. De eu tenho que ter a roupa X que eu tenho. É lógico que a gente vai estar bem apresentável, mas compra aquilo que você tem um gosto de comprar. Vá no restaurante que você quer ir. Isso sim. Mas... Vai viajar, vai aprender, culturas, vai né? vivenciar, viva a vida, leve sua família, jantar, né? viva a vida bem, mas para com essa loucura, nada é nosso. Eles, como filhos, só estão aqui para eu poder trocar experiência e evoluir junto com eles. Então, como propósito, esse é o propósito da minha vida. E, através disso, replicar para as pessoas. Tem um projeto chamado de pai para filho, que eu explico o que eu faço com os meus filhos. Nós temos projetos de instituições. E nós vamos nos transformar em uma instituição, que vai ser o Instituto Soul. Então, daqui 5 anos, mais ou menos, eu não vou mais estar à frente de nada. Eu vou passar o bastão e eu vou estar à frente do Instituto Soul para ajudar pessoas. Fantástico. Não tem nem condição, hein, Lucas? Não, sério, muito legal isso. Dá pra ver o legado que vocês estão construindo. E isso, né, o sucesso, a prosperidade, o dinheiro, ele é apenas uma consequência, né? Das ações realmente muito bem determinadas aí de vocês como família, principalmente, né, e como empreendedores, né? Enfim, agora fica aqui o espaço para vocês falarem um pouquinho mesmo dos negócios de vocês, né? A maneira como vocês impactam aí o mercado que vocês atuam. A começar por eles. Vamos lá, então. Pode ser por mim. Então vai, vamos embora. Como eu comentei já, né? A construtora, a gente pensava numa construtora que fizesse algo diferente, né? Para as pessoas. Então, as pessoas, elas teriam que ser impactadas não só pela moradia, pela casa própria, mas também pela qualidade do que estava sendo feito, sabe? Ela recebeu um apartamento que ela poderia olhar e ver tudo que ela... imaginar e sentir tudo que ela realmente esperava. Porque quando a pessoa compra um imóvel, ela geralmente, né, pensando ali num imóvel na planta, ela compra ali 3 anos antes de ficar construído. Então ela fica... Cria muita expectativa, né? Exato. Ela fica ali 3 anos com aquela expectativa de que... Investindo em algo que não é palpável ainda, né? Exato. E você vê muita construtora quebrando, né? Muita construtora que não tem aquela gestão financeira, a gestão correta, a gestão financeira correta, aí quebra no meio do caminho, a obra ela não se conclui. Então a gente sempre pensou, sempre estruturou muito bem isso para não passar por essas situações. Então, trazer segurança, trazer né? segurança, exatamente. Então, a gente quer que quando a pessoa vai comprar o apartamento, todos aqueles 3 anos que ela passou na expectativa, né, depois que ela fechou o contrato, a gente quer que ela se sinta realizada, que aquelas expectativas sejam realizadas com o apartamento, com o imóvel que a gente está entregando. Pô, valeu a pena esperar, né? Oh, meu Deus, Exato. glória, né? Muito mais preparado. Hoje ele tem total clareza tem que ter clareza. As pessoas não têm clareza, por isso estão perdidas. E ele tem clareza totalmente hoje do que quer fazer. De qual o propósito de tudo isso, né? Exato. Muito legal. E é isso, a gente quer impactar pessoas dessa forma, sabe? E não é... Porque tem muito empresário que fala simplesmente por falar para tentar vender. Pessoal, não é isso que a gente está tentando fazer aqui. De verdade, de coração, eu quero impactar as pessoas, eu quero impactar a vida das pessoas. Eu quero que elas sintam algo diferente. Porque eu já implantei muitos processos em construtoras que não eram minhas para aprender. Já implantei muitos departamentos, projetos. Né? E eu pude passar por todas as fases disso. Então, eu também entrei numa construtora que no começo ela não tinha esse retorno que eu quero ter na minha construtora. Mas quando eu saí, né? Quando eu saí dessa construtora, eu percebi que as pessoas já tinham essa sensação, já tinha aquele brilho no olhar. Então é dessa forma que a gente busca impactar as pessoas. Que elas realmente se sintam realizadas. Que elas realmente vejam aquele apartamento, aquele imóvel de uma forma diferente do que, por exemplo, eu vi com meu pai. Que a gente teve que fazer ali 3, 4 vistorias, né? Pra gente aí sim, e mesmo assim, o apartamento não ficou da forma que a gente queria. A construtora ganhou a gente pelo cansaço.
Ah, isso é tão insistência. triste, né? E é muito complicado, porque a gente percebe que na maioria dos negócios, os clientes, eles acabam sendo tem um grande potencial aí na parte comercial da empresa, na indicação, né, do trabalho. E, geralmente, eu falo por mim, né, por experiência própria, eu sempre vou indicar um trabalho de alguém ou um produto de uma empresa, não só pela qualidade que aquilo impacta, mas também na necessidade que eu tive de um pós-atendimento. E aí? A empresa venceu pelo cansaço. Cara, isso é tão desgastante. Assim, tanto é né? que eu não indico. Assim, eu não tenho só um imóvel, eu tenho outras coisas, tinha construtor, então eu tenho, né? A gente fala, não tem nada, mas a gente investe em outras coisas. E, obviamente, tanto é que esse apartamento a gente vai ficar para ele, que eu vou para outro lugar, né? Eu para eles, enfim. Então, esse é o ponto. Você falou certinho, porque a gente indica, não só eu, quantas pessoas que não têm força de mídia que tá lá e normalmente você está acabando. Grandes empresas falem, grandes empresas acabam. Não se esqueça, já dizia o dono do Walmart. O principal pessoa que pode me demitir é meu cliente. Então, entenda isso. Se você não entendeu isso, não entendeu nada. Exatamente. Sobre o negócio. E para você, Nicolas, como que funciona? Porque assim, você também atua num mercado que existe hoje uma infinidade, né, de lojas, de grifes e as pessoas, existe uma infinidade de estilos também. Como que você encara o seu negócio nesse aspecto e o que é a prioridade aí para você? Bom, a minha marca o nome dela é Unique Trait e como o nome já diz, ela significa um traço único. Então, através das roupas que eu crio, eu quero traduzir o traço da pessoa através da personalidade dela. Então, é algo que vai encaixar perfeitamente com a pessoa porque vai traduzir o que ela é. E a gente tem um espaço na nossa marca que muitos artistas procuram a gente para poder criar peças exclusivas para ele. Então, o artista vem, procura a gente tem uma reunião para alinhar como que esse artista é, e através disso eu consigo criar uma roupa só para aquele artista. Exclusiva, então, literalmente. Isso, exclusiva só para aquele artista. Hoje a gente vários artistas procuraram a gente, MCs e tudo mais, e a gente tem esse setor para eles também. Que legal, isso tem a ver com a identidade. Exato. Né? Até porque, assim, mas só artista não, na verdade, todos, né, podem ir lá e a gente cria uma peça exclusiva. O caso do artista, que a gente tem uma estratégia também, então as pessoas, a gente cria uma peça para ele, essa peça as pessoas gostam, automaticamente a gente vai lá, a gente quer mais, a gente vai lá e faz mais 10 peças, no máximo. Mas a gente adapta essa peça porque a peça que a gente cria pro artista é exclusivamente dele, então a gente não vai colocar exatamente a peça para poder ser vendida, entendeu? É uma releitura. Nunca vai ser igual ao que é criado. Muito interessante. Já fizeram collab? Alguma coisa assim? Já temos algumas collabs, a gente tem parceiros. Tanto é que agora a gente acabou de fazer um evento no Rio de Janeiro, né? Com influencers de marca. Fala um pouquinho dos eventos que a gente participou, que vai participar também. A gente foi recentemente num evento chamado The Match, que foi um futebol beneficente entre donos de marca, principalmente do cenário streetwear, contra influenciadores. Então tinha pessoas bem grandes lá. E foi um futebol assim, beneficente, cada marca colocou seu stand lá para poder o público ver um pouquinho. Recentemente a gente apareceu no clipe do MCPH, MC bem famoso aí, e a gente meio que vestiu ele no clipe dele lá. No clipe, durante a produção. E fora os outros, né, que foram usando. Tem mais alguns aí. Muito interessante. Pode aumentar. Não, teve a Manu também, né? Sim. Então, na verdade, assim, a Manu Batidão fez um clipe agora, a gente estava no show dela agora, né? Na área VIP lá, como convidados dela. Legal. E nós temos um contato muito legal com o Davi, que é um dos dançarinos lá deles, e a gente já vestiu no clipe dela. Não deu tempo, porque ela foi muito em cima. Mas a gente já tá para vesti-lo nos próximos shows, tanto ela quanto também os dançarinos dela. Né? Então, teve Xamã também no Rio de Janeiro, teve bastante gente aí que tá vestindo. Muito interessante, muito legal mesmo. E futuro, assim, o que vocês almejam para os próximos anos? Quais são as expectativas de vocês dentro do grupo? Você comentou do Instituto, né? Enfim, o que vocês estão planejando aí? Quais são os próximos passos? Vamos lá, a gente hoje é um ecossistema. Então, nós temos a empresa de educação corporativa, que é B2B. Então, hoje atendemos grandes empresas do mercado, Ezetec, TPV, que é a maior produtora de tela do mundo. Nós temos Atacadão, temos Merck, enfim, tem vários setores. Mas a gente entendeu que o mercado, ele pedia
algo diferente também para o público final e para a mentoria que eu comentei e tudo mais. Então tem o Mente Indomável. Então, Mente Indomável, o grande trabalho que a gente vai fazer para disseminar tudo que a gente pensa das empresas de negócios para todo o público. Que outra não faz para todo mundo, né? Só mais B2B. Então, a Mente Indomável é para isso, para a gente poder... Então, por exemplo, tem um projeto agora chamado Ame o Parkinson. Então, nós reestruturamos projetos, ou estruturamos projetos, foi transição de carreira. Tem pessoas que falam assim, eu sou executivo, eu cansei de ser executivo, eu não aguento mais, eu quero fazer uma transição para ser um empreendedor, para ser um mentor, para ser um palestrante. Então, a gente vai lá, entende essa pessoa, eu decodifico essa pessoa, eu crio a mentoria dela, a gente cria todo o trabalho para ela poder caminhar. Então, exemplo, o Ame o Parkinson chegou uma professora, que é a Giovana, um beijo para a Giovana, que ela tem Parkinson, descobriu aos 45 anos e começou a conviver com isso. Então, é professora da FGV, de pós, da Estácio de Sá, uma grande professora, um grande profissional. E aí começou a sofrer algumas questões. E aí, enfim, passou uma série de dificuldades. Aceitação, uma série de dificuldades. Né? Acabou de fazer uma operação agora. E ela chegou no nosso escritório falando assim, então, Richard, me indicaram você e eu quero criar um projeto. Ela não tinha nenhum nome, ela tinha a ideia. Eu quero criar um projeto. Só não sei como começar. Não sei como começar. Não sei. Não sei. Eu falei assim, senta aqui. Eu fui lá numa reunião, a gente tem essa habilidade. Em uma reunião, a gente desenhou todo o projeto, deu o nome do projeto, chamou Ame o Parkinson. Sigam depois, Ame o Parkinson. Então, Ame o Parkinson. E por que Ame o Parkinson? Porque você tem que amar aquilo que você convive. Ela adorou. A gente criou um logo para ela, já está aí no mercado. Então, a gente estruturou o projeto do zero. Hoje é um projeto, já vai virar projeto de lei, já tem reuniões aí com o governo no que vem. Então, esse é um ponto que a gente faz também. Então, você chegar lá com um sonho, com uma ideia, e a gente vai lá e transforma essa ideia. Coloca no papel, consegue descrever. E não só isso, estrutura, gerencia e direciona. Porque tem muita 100%. gente que tem, assim, ideias fantásticas e não sabe como colocar isso no papel. Não sabe como estruturar, não sabe, né, qual que é o início de tudo, por onde que eu começo. Porque a nossa mente é uma bagunça mesmo, né? É um negócio que vem e a gente vai pegando inspirações também. E hoje com a internet, né, Richard, é um negócio maluco. Porque às vezes você até tem uma ideia ali do que você quer. Só que se você bobear, coisa de fração de segundos ali, né? Você já se perde daquele início. Porque aí você começa a pesquisar ideias aleatórias de outras pessoas e aquilo já gera uma dúvida em você e aí vira uma bagunça. Eu acho que é importante você ter alguém, um mentor ou uma empresa que possa, né, fazer isso por você e te ajudar a realmente colocar no papel, né, aquela ideia e tudo mais. E o legal, assim, eu tenho livros publicados, um deles é os 7 Princípios de uma Mente Indomável, né? Legal. Então, eu tô lançando já as 8 estações de aprendizagem, que vai sair agora da aprendizagem aos negócios, sai agora em fevereiro, março. Então, a gente também lança os livros para poder ajudar as pessoas. Eu vendi muito livro, mas dei muito livro também. Chegava pessoas que iam trabalhar lá, fazer uma reforma na empresa, só que o pessoal conversava, eu falei, toma um livro para você, tem tudo a ver com você. Porque esse é o ponto do Mente Indomável. Muito mais do que um negócio, é uma contribuição. Então, Ame o Parkinson é um instituto que está sendo aberto para eles e a gente está direcionando. E vários outros, de pai para filho. Eu conecto famílias através de negócio, que eu faço na minha vida. Então, eu tenho um projeto de pai para filho, tudo dentro do Mente Indomável. Eu tenho 10 mentores em áreas diferentes, né? Então tem um mentor, por exemplo, se for construção, ele é um mentor da área de construção. Moda ainda não é, está sendo formado para ser. Então, nós temos mentores, eu tenho mentor internacional, pessoas pesadas que também têm, a gente está construindo livros, mentorias, para as pessoas também conversarem. Eu tenho vontade de fazer trabalhar na Europa. Como que eu faço? Onde eu começo? Eu tenho uma pessoa que ensina a fazer isso. Então, Mente Indomável para isso, né? E tem um podcast para poder trazer as pessoas, bater papo, o convite está feito, aliás, né, para participar. Muito obrigada, né? Eu vou sim. Então, é só marcar. São pessoas que têm histórias fantásticas de uma mente indomável. Então, o Mente Indomável é para isso. Que é autoconhecimento e comportamento, que é a parte de mentalidade de negócio e evolução espiritual. Todo livro meu tem a parte de evolução espiritual. Todo livro. E aí eu falo um pouquinho de algumas coisas lá que você não vai achar em lugar nenhum. Aí é uma outra história. Eu tô super curiosa, inclusive. Aí é uma outra história. Depois eu quero esse livro, gente. Aí é uma outra história. Eu falo muito sobre espiritualidade, mas é uma outra história, né? Enfim, e tem a parte também para tudo isso tem que ter cursos. Então tem a plataforma de cursos, todas as nossas empresas têm a plataforma de cursos, que você entra, que é 8 estações. Porque assim, então tem curso de engenharia,
Como eu quero ser investidor? Como que eu faço? Tem um curso sobre como você se torna investidor nessa área de Que imobiliária. legal. Eu quero ter um curso de construção. Tem um curso de construção. Eu quero um curso sobre moda. Tem um curso de moda. Tudo voltado para essa parte de aprendizagem mesmo, Tudo. né? Então, cada empresa tem lá todos os cursos dessas empresas nessa plataforma, né? Então, da Mente Indomável, da Seu Treinamentos, assim por diante, que qualquer pessoa pode ir lá e comprar. As empresas podem contratar para elas, mas você pode ir lá e comprar um curso também. Então, 8 estações é para isso, para ter esse... É uma Hotmart nossa. Muito É a nossa legal. Hotmart, né? Tá É isso aí certo. para ficar mais fácil. Além disso, desse ecossistema, eu tenho que ter uma produtora, a gente grava muito. E tem Indomáveis Filmes. Então, a gente faz para nosso ecossistema, para nossa gravação, temos estúdio Para a próprio. necessidade de vocês. Nossa, e também para clientes que contratam. Então, por exemplo, a Merck, ou até da Spoiler, a Merck Brasil, a gente tem uma parceria com eles, eles vão fazer 8 podcasts deles, que eu vou bater papo interno. Então, a empresa vai lá, ela contrata, faz o podcast, e isso vai lá, e eles podem usar internamente como endomarketing, como ferramenta de comunicação, para ser uma coisa mais tranquila, mais legal. Mais corporativa. Mais corporativa, mais uma coisa legal, leve. Legal. Então, as empresas também nos contratam para isso. Comunicação interna, né? Comunicação Pra interna, endomarketing. fortalecer a comunicação interna. E vem a Ponto Único, que é a saúde estética, né? Então a gente trabalha essa parte de saúde estética. Mas sabe o que é legal? Falando agora no futuro para fechar o assunto. As pessoas hoje precisam de roupa. O que você acha no mundo? Não precisa de roupa. As pessoas que não têm roupa para vestir direito, correto? Uhum. Precisam de saúde. Sim. Precisam de tecnologia. Precisam de casa para morar. Uhum. Entendeu? Tudo que está sendo construído nesse grupo é porque no Instituto Soul, todas as empresas vão ser auxiliadoras Das grandes necessidades do ser humano. do ser humano no Instituto. Eu não quero depender de governo. Não quero depender de verba de governo. Se vier, vai ser, obviamente, bem vista. Mas não quero depender disso. Então, todas as empresas que estão sendo criadas porque amanhã eu sei que vai ajudar a educação. Tem 3 empresas de educação. Vai ajudar as pessoas na ponta. E o propósito deles de vida também é esse que a gente tem conversado. Né? E eu atuo na área da saúde há muito tempo também, mentoro médicos, fui presidente de ozonoterapia no país, sou professor de pós-graduação do Albert Einstein. Então, assim, eu estou muito ligado à saúde. Então, tudo isso é, no final, para as pessoas. Esse é o grande propósito do Grupo Soul. Gente, é uma bagagem incrível, hein? Você é um só mesmo, Richard? É um só, você tem certeza, assim? Ou você tem um irmão gêmeo aí espalhado? Não é possível. Posso contar então mais uma coisa aqui? Claro. Falando de um só, tem o tempo ainda bem. As pessoas me perguntam assim, Richard, o tempo é muito importante. Sua vida deve ser maluca, né? Sim, eu trato as coisas, é corrido. Meu pai já é falecido. Né? Aquele que comentou já é falecido. E minha mãe hoje mora sozinha. Toda sexta-feira eu vou onde de manhã? Na avó. E fica a tarde inteira com ela. Fazer o quê? Almoça com ela. Almoça. Tempo de qualidade. Lembra Uma de comida conexão? boa. Aí fala, como que você faz tudo que você faz e ainda ministra treinamento, dá palestra, escreve livro? Tem pessoas maravilhosas ao meu lado. Tem pessoas maravilhosas, excelentes ao seu lado, que você confie. Além disso, prioriza aquilo que é mais importante, as pessoas. Priorizando isso, você vai ter tempo para cada uma delas. Eu posso estar fazendo o que for, mas o que for. Se você me chamar 3 horas, meu celular não para. 3 da manhã, eu tô dormindo, deixo ligado, eu levanto, eu vou falar com você. Eu trato as pessoas à distância. E eu vou ficar 1 hora com você no telefone. Porque nada é mais importante do que a pessoa. Esse é o ponto. Fantástico, fantástico. E eu acho que entra muito nesse propósito de servir, né, Richard? Assim, 100%. esse sentimento de você saber que você está agregando, que você pode auxiliar, que você pode ajudar alguém. Às vezes não com um conselho ou com um direcionamento, mas às vezes só ouvir. Né? Hoje a gente está... Acolher. Né? Acolher. A gente está sentindo essa necessidade, né? A gente fala muito hoje, ouve, né, muito o termo de escuta ativa, né? E as pessoas nessa agitação toda, nessa necessidade toda, essa alta demanda e aquela correria toda, você acaba não tendo tempo, entre aspas, porque todo mundo tem os mesmos tempos, né? As mesmas 24 horas. Eu acho que é a maneira como a gente divide o nosso tempo que faz a diferença. Mas quando a gente para ouvir alguém, para acolher, eu acho que esse é o segredo, assim, de uma vida de sucesso mesmo, né? Porque os relacionamentos, eles só geram conexão se você consegue ouvir. Porque se você só tá ali pra falar, pra aconselhar ou pra, né? Não, porque eu acho que é assim, porque eu acho que é assim, não, porque você tem que fazer isso, porque... Peraí.
né? Eu vi um dia um conselho de uma mãe que eu achei fantástico. E é assim, eu não sou mãe ainda, mas eu anseio muito por isso, né? Eu achei fantástico. Ela fala assim, a minha filha tá naquela fase da adolescência, né? Aquela fase que ela está se descobrindo, né? Que ela ainda não tem muito direcionamento do que ela quer, porque são várias emoções ao mesmo tempo. Tem a parte hormonal que também tá, né? Que é um combo todo. E às vezes ela chega pra mim e começa a falar. E aí ela faz umas perguntas pra mim e tal. A resposta que eu sempre dou é a seguinte, essa mãe falando, né? Você quer um conselho ou você quer desabafar? Ponto. Porque aí a mãe se coloca naquele lugar de falar assim, não, mas às vezes ela não quer ouvir um conselho meu do que eu faria ou o que eu acho que é melhor pra ela. Não, ela só quer uma amiga mesmo, uma pessoa ali pra escutar, ouvinte, né? uma ouvinte, pra acolher. Porque as respostas estão sempre dentro da gente, né? A verdade dos fatos é essa. Eu acho que os seres humanos vão se ajudando, né? As relações que a gente cria, as conexões que o mundo vai trazendo, vai fazendo com que a gente se auxilie nesse aspecto, né? Direcionando as pessoas, às vezes só ouvindo. Eu acho isso fantástico. E que bom que vocês, como família, conseguem desenvolver isso muito bem. Que bom que dentro da empresa, né? De todas essas empresas, dentro de todo o grupo, vocês conseguem desenvolver isso muito bem. E vocês, né? Acho que como filhos, né? Pegarem esse bastão e conseguirem dar sequência e ampliar esse legado, melhor ainda, né? Nossa, de verdade, que bate-papo agradável, né? Acho que não tem nem como dizer, assim, todos os insights que vocês trouxeram não me agregaram apenas, acho que agregaram a todos nós, né, Luquinha? Agregaram aqui, agregaram a todo mundo que tá acompanhando. Só gratidão, literalmente, por ter, né, essa oportunidade de conhecer a trajetória de vocês. Esse brilho, né, no olhar que todo mundo tem quando faz o que ama, eu acho que não tem preço. Né? Acho que é aquela certeza de que podem os desafios aparecerem, né? Mas pelo menos a gente sabe que a gente está na direção certa, né, Richard? Olha, é tudo energia, né? A gente sabe que a gente cria campos energéticos. Então, quando você cria o campo energético certo, você abre as portas certas também. E você se protege da maneira certa também. Então, e você cria a frequência certa, né? Na tonalidade certa, no tom certo. E a gente entende que viver o simples de forma extraordinária e viver o extraordinário com simplicidade. Então a gente entende que tudo isso, essas passagens, essa experiência aqui faz com que você se torne melhor. Mas não melhor porque o melhor da arrogância, do ego, mate o ego todo dia. Mas principalmente que você entenda que tudo são relações pessoais, de ajuda, de contribuição, de troca e de amor. Ame. Fantástico, coisa boa, né, gente? E aí, estamos chegando aqui nos nossos, né, minutos finais aqui do podcast. Tem alguma consideração final que vocês gostariam de fazer em relação à empresa, em relação ao grupo, em relação aos negócios de vocês especificamente? Fica à vontade. Tem alguma... Enquanto a gente estava batendo esse papo aqui, todas as informações do grupo, as empresas, os contatos, os sites, redes sociais foram aparecendo aqui, tá? Então, tenho certeza que terão interessados aí em conhecer um pouco mais, né? Clientes em potencial aí para vocês, não tenho dúvidas. Essas conexões, espero que gere muito, né? Mas se vocês quiserem, não sei se a gente abordou detalhes específicos que vocês gostariam de falar aqui das empresas, enfim. Legal. Eu falo. Bom, o que a gente busca, eu quero que todos saibam, o que a gente mais busca é o que foi comentado hoje. E assim, a pessoa que está querendo conquistar o seu imóvel próprio, né, ou reformar o seu imóvel, entre em contato com a gente. Aqui a gente tem os melhores técnicos, né? Os melhores engenheiros, a melhor equipe, os melhores arquitetos. Temos uma equipe extremamente especializada. Eu constantemente, como um dos sócios, fiscalizo todas as obras. Eu me divido ali em todas as obras que a gente tem hoje. Então a gente está sempre ativo nas obras. Eu gosto de ter o meu olhar. Eu mesmo vou nas obras olhar como que tá ficando o padrão de acabamento.
como que se tá ficando realmente como a pessoa esperava, como a pessoa queria, né? Como a pessoa contratou. Então, a gente busca muito normas técnicas, né? Como construir de acordo com normas técnicas. A gente tem processos internos. Então, é uma empresa bem séria, que busca muita seriedade na execução. Então, se você está buscando um imóvel diferente, um imóvel diferente do que o mercado tem oferecido, diferente, um imóvel personalizado para você também. Dificilmente você vai ver um imóvel que a gente entrega com nicho nos banheiros, que as construtoras geralmente não entregam, né? Um imóvel com fechadura digital, um imóvel personalizado mesmo, com a sua identidade. Então, se você está buscando isso, entre em contato com a gente que a gente vai atendê-los da melhor forma, e eu tenho certeza que você vai adorar contratar a gente, né? Uma obra da gente. Você vai adorar e no final você vai ser muito feliz nesse imóvel com a sua família. Com certeza. E só para a gente entender, vocês atuam nível Brasil nesse aspecto? Como que funciona? Brasil. Nacional. Brasil. Então, maravilha. Então, você que está acompanhando e é de outro estado, sem ser aqui do estado de São Paulo, não tenha dúvidas que eles também não possam te atender, né? Então, é só entrar em contato. E aí, Nicolas, qual é a sua consideração final em relação à Unique? Bom, não sou de falar muito, mas você tá procurando algo que traduza a sua personalidade, que você quer uma coisa diferente, que ainda não tem no mercado, eu duvido muito que tenha uma marca que faz o que a gente faz. E procura a gente, pô. Você segue no Insta lá, no site, se você quer algo que já tá criado, procura a gente. É isso aí. Então, essa personalidade estampada na identidade ali, né? Que a pessoa consegue ainda vestir. Eu acho isso muito fantástico. Eu percebi. Muito bonita. Ó, eu vou te falar, hein? As melhores roupas tá na Unique. Eu mesmo compro da Unique. Ah, que legal. É isso aí. E as suas considerações finais, antes de você deixar um recado aí pro pessoal, Richard? É muito mais simples, amém. Se você quer transformar a sua vida enquanto pessoa, enquanto empresa, enquanto ser humano, e você acredita que tudo que foi falado aqui pode contribuir de alguma forma, a gente está à disposição. O nosso principal ponto é ajudar. O restante é tudo bobagem. Maravilhoso, muito obrigada. Agora fique à vontade, o momento é seu, tá? Eu quero que você olhe para aquela câmera ali e deixe um recado, né, para quem está nos acompanhando, que são muitos empreendedores, curiosos aí que gostam de acompanhar o nosso conteúdo de empreendedorismo. Enfim, quais são os conselhos, as dicas principais que você gostaria de deixar para o pessoal? E também aproveita, manda um beijo aí para a esposa, para a família, né, para sua mãe, enfim, para os colaboradores. O momento é seu. Legal. Bom, primeiro, agradecer demais esse momento, essa experiência de estar de novo com os meus filhos no podcast, mais que podcast, no bate-papo. E olha a tua vida para dentro, olha a sua vida, faça uma reflexão dos seus pensamentos, faça uma reflexão daquilo que você realmente busca para a tua vida, faça uma reflexão se onde você está hoje é onde você quer estar. Olha para tua família, olha para teus filhos, se você vive algo na sua empresa, se você é um empresário, se você vive algo na tua profissão, e você não vive isso da mesma forma na sua casa, quando eu falo isso, a parte boa, se você é legal com seus amigos, mas não é legal em casa, não adianta. Então, seja verdadeiro naquilo na sua essência. Esse é o ponto. Seja verdadeiro, tenha uma essência boa, emane boas energias e entenda, de novo, que isso aqui é passagem, isso aqui não é estadia. Quando você entender isso, que você não é dono de nada, você entendeu tudo. Você entendeu o jogo da vida. E tenha Deus no seu coração. Sempre. Meu anel aqui tem um Pai Nosso. Bem pequenininho. Eu não saio nunca sem Deus no meu coração. Ah, lá vai se emocionar. E obrigado. Por Deus, obrigado por tudo. Tudo. Mãe, esposa Célia, filhos, Laísa. Eu sou muito próspero. Obrigado. Maravilhoso. A emoção aqui, né? Toma conta nesse... Olha que eu faço isso há anos, mas... mas é inevitável. Obrigado. Eu só tenho a agradecer.
Obrigado. Imagina, a gente que agradece. E essa emoção passa, né? Fica meio que contagia aqui a gente, viu, Richard? De verdade. Agora, Muito Gustavo, se você quiser também deixar um recado aí para sua família, para sua esposa, né? Em relação a toda essa gratidão que você tem aí, parabéns, né? Por vocês construírem esse legado juntos. Fique à vontade, tá bom? Também você vai ter esse momento agora de deixar o seu recado, as suas dicas para quem, né, às vezes tem o desejo de empreender também nessa área que é tão desafiadora, da construção, da engenharia civil, enfim. Fique à vontade. O momento ali é seu. Pode olhar para aquela câmera ali. Perfeito. Bom, gente, primeiramente, obrigado. Obrigado a Deus, né? Deus acima de tudo. Obrigado também aqui ao podcast. Obrigado à minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, principalmente. Obrigado a tudo. Eu quero falar que se você tem a expectativa, se você tem o objetivo de empreender, faça. Não olhe a quem, não tenha medo, comece. Porque não espere você se sentir preparado para começar a empreender. Comece e vai se preparando ao longo do caminho. Eu acho que o mais importante é você começar um objetivo, você ter um sonho e começar a realizá-lo. Eu acho que isso não tem preço. Então, se você quer isso, faça. Empreenda, comece. Mas faça sempre com uma boa índole, sendo uma pessoa correta. Não faça coisas erradas, não passe a perna em ninguém. Faça sempre o seu melhor. Comece. É isso que eu tenho. Essa é a dica que eu tenho para dar, né, em termos de empreendedorismo, porque, e claro também, se especialize, né? Não adianta também simplesmente começar sem estar especializado, não preparado 100%, mas pelo menos sabendo o que você quer fazer, o que você quer começar, pelo menos isso você tem que ter, tá bom? Obrigado a tudo, obrigado a todos, obrigado a Deus. Um beijo pra minha esposa, né? E é isso, gente. Obrigado, viu? Fantástico! E agora eu quero saber desse rapaz aqui, do Nicolas. O que você gostaria de deixar? Qual que é o recado que você gostaria de deixar pro pessoal da sua geração? Jovens, né? Que estão se descobrindo, né? Nesse momento, mas também que estão nesse meio aí da internet, que tem 1 milhão de informações. Qual que é o conselho que você gostaria de deixar pro pessoal da sua idade, principalmente? Bom, primeiramente queria agradecer, né, a minha família, a Deus e principalmente ao meu pai pela oportunidade, por toda a estrutura que ele vem criando, né, pra mim. E muito do que meu irmão falou, começar, sabe? Eu sei que muitas vezes acaba não tendo esse incentivo do pai de começar a empreender, mas você busca algo assim, começa e vai na fé que vai dar tudo certo. Sou, graças a Deus, muito privilegiado, assim, de ter toda essa estrutura, de ter todo esse conhecimento, assim, passado ao meu pai e principalmente de ter ele ao meu lado para me aconselhar sempre. O interessante é que é o legado mesmo que vai sendo deixado, né? O Richard passa toda essa bagagem para vocês, vocês pegam todo esse conhecimento, somam com a experiência de vocês e com a identidade de vocês e vão passando para frente também. E cada um vai deixando e construindo, né, o seu império, certo? Então, queridos, muito obrigada por essa oportunidade. Esse episódio do podcast foi muito rico, foi muito bacana. Obrigada pelos insights, pelos exemplos. Muita saúde, principalmente, muita prosperidade para vocês. Muito sucesso, tá? É o que eu, em nome da Global, em nome do mundo empresarial, desejo, né, por toda a produtora. E as portas aqui estão mais do que abertas para vocês voltarem com novos projetos, com novidades, com dicas, insights, enfim. Tá bom? Um prazer. Obrigado, viu? Pela produção maravilhosa que você fez. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Foi muito bacana mesmo. Foi uma excelente experiência. E a gente se encontra, pessoal, claro, no próximo episódio, às 8h08 da noite. Então você não pode perder. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse episódio com as pessoas que você conhece. Esses insights foram muito valiosos, não só para mim, né? Mas acredito que para você também. E se foi importante para você, então compartilha com as pessoas que você ama, principalmente, tá bom? Se você tem interesse de participar do podcast aqui com a gente, de conhecer um pouco mais da nossa estrutura, entre em contato com a nossa produção também, tá bom? Vai ser um prazer imenso, uma honra conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e também da sua história. A gente se encontra, hein? Anota aí, às 8h da noite.
segundas, quartas e sextas-feiras. Tchau!